Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Bom, eu não sei você, mas eu já joguei aqueles joguinhos de fazenda, sabe? Onde você cultiva as suas plantinhas ali, aí você colhe, você vende, você tem animais, e você tem abelhas, e faz geleias e tudo mais. E eu já pensei, tipo, nossa, que vontade de morar na fazenda, jogando esse jogo, sabe? Mas bem, a gente tem hoje aqui um convidado que faz isso na vida real. Olha só, ele é brasileiro, né? Nasceu aqui no Brasil, mas ele foi para os Estados Unidos ainda relativamente jovem e fez a carreira e a vida por lá. E hoje ele é proprietário de uma fazenda e faz todas essas coisas lá nessa fazenda que eu comentei, né? Então, mel, animais, geleias, plantação, um podcast bem diferente dessa vez, uma pessoa que tem uma carreira, um negócio diferente. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E ele também é podcaster. Bora lá para essa conversa então. Para essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício? E aí, Gabs? A gente tem uma presença especial aqui hoje, né? Então, up next, Gustavo Rebelo. Como é que você tá, Gustavo? Tô bem, cara. E vocês aí? Como é que tá na Espanha? Eu tô na Espanha, né? O Gabs no Brasil, mas tranquilo. Vamos bater um papo aí. Beleza, vambora. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Gustavo, então, como sempre, a gente pede para os nossos convidados se apresentarem, né? Então, conta um pouquinho de você mesmo pra gente, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que você estudou, o que você fez de trabalho e como que você foi parar aí nos Estados Unidos, né? Conta um passo a passo. Eu nasci em São Paulo, realmente. E apesar de ter múltiplas cidadanias hoje, eu realmente nasci em São Paulo e tal. Vai ser um pouco diferente, por exemplo, quando o dia que vocês foram contar a história da minha filha, né? Mais ou menos por volta de 2003, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu transferi créditos da faculdade, etc. Na mesma época que meu pai foi promovido também para trabalhar no Texas. Então eu terminei minha graduação no Texas. Tô aí quase metade da minha vida já nos Estados Unidos. Você estudava o que na universidade? Eu sou engenheiro agrônomo, vamos dizer assim. É um pouco diferente na grade curricular e tal. Eu sempre gostei muito dessa área. E uma coisa também meio que de família, sabe? O histórico da família sempre esteve envolvido com produção cafezeira no interior de São Paulo. Deu uma pausa com meu avô. Agora a gente tá de volta no ramo, né? Produzindo aí comida e vendendo, claro. Então conta um pouquinho mais sobre isso, então, né? Você falou que você chegou, tá morando muito tempo nos Estados Unidos, mas como que foi a sua carreira aí, né? Você começou a sua carreira já nos Estados Unidos, então? Já, então, como eu falei, eu vim em parte para estudar e parte porque minha família estava também se mudando pro Texas, né? Então, eles estavam numa cidade, eu estava mais ou menos umas 3h30, 4 horas de distância, vamos dizer assim. O Texas, a galera mede distância em tempo, tá, gente? Tem que explicar isso, porque a gasolina é muito barata, então não faz sentido você medir quilometragem. E aí foi, né? Eu passei minha graduação, estudei agronomia, eu tive um foco, porque na época eu queria trabalhar com biotecnologia, eu queria trabalhar com transgênicos, eu queria aprender mais sobre essa área e tal. Acabei puxando bastante para a área de fitopatologia, que seriam doenças e pragas de campo e tal, e isso trouxe todo um leque diferente para mim. Então eu tive exposição a muita coisa, eu tive exposição desde do lado, vamos dizer assim, político e do direito mesmo, de como é que funciona a regularização de transgênicos e tal, questões de meteorologia, porque, né, dependendo da temperatura e dependendo da quantidade de chuva, você pode ter uma proliferação de uma ou outra doença, e logicamente a parte biológica da coisa. Bom, acabei que eu saí dali,
fui fazer uma pós-graduação na Universidade da Flórida, aqui em Gainesville, que é onde eu moro hoje. Depois eu arrumei emprego e eu fui trabalhar para uma empresa que já não existe mais, no Illinois. Ficava ali mais ou menos 1 hora para oeste de Chicago, um pouco mais de 100 quilômetros. A gente estava trabalhando justamente no programa de melhoramento de milho com enfoque em fitopatologia. Melhoramento por causa de doenças e tal. Aí fiquei lá alguns anos, aí depois acabou que o preço do petróleo e o preço do milho não foram para lugar algum. Tava com uma perspectiva meio ruim ali na empresa, eu acabei me desligando e eu comecei meu próprio negócio. Voltei aqui para Gainesville, que é uma área que é muito melhor. Naquela época, a minha família já estava morando em Orlando, que é onde eles ainda estão hoje. Estamos aí, né? Tocando meu próprio negócio e tal. Mas puxando para a área de produção mesmo. Tem a minha empresa Biogera, a gente é focado particularmente nas coisas que a gente mais produz, é mel, apicultura, mel de abelha, e tem alguns tipos diferentes e tal. A gente também tem cogumelos, que são uma coisa meio nativa da Flórida, uma coisa que é meio adaptada ao clima também. É bom localizar as pessoas, eu tô bem no norte, bem próximo da Geórgia, então aqui vamos dizer, um subtropical, mas é uma coisa assim mais pro temperado. Então a área aqui, por exemplo, dá para plantar plátanos canadenses, então é bem mais frio do que Miami, nem se compara na verdade. Além do que a gente tem também parte, vamos dizer assim, da agroindústria. Algumas das coisas que a gente planta, a gente processa e acaba transformando em comida, e aí a gente também vende, né, agrega valor, vende geleias e sopas e cremes, etc. Legal, cara, mas vocês têm uma loja, uma franquia? Como é que é essa produção? Vocês vendem para lojas? Antes da pandemia, a gente tá trabalhando com 3 supermercados, a gente fornecia, né, geleia, mel, etc. para essa gente. A gente tá começando o e-commerce na época, tava bem devagar. A gente tava trabalhando com alguns restaurantes. Acabou que mudou tudo por conta da pandemia e hoje a gente só tá com, vamos dizer, venda direta para consumidor final. Não necessariamente e-commerce, porque expandiu muito na área. A galera não queria sair de casa para ir para supermercado para nada, e a gente acabou fornecendo esse serviço além, né, do que a gente já fazia. Então ainda, né, temos alguns contatos com supermercados e tal, mas hoje já posso dizer que a venda para o consumidor final é a principal fonte de renda. Que legal, cara. E tem muita curiosidade sobre isso, né? Como que vocês começaram a produzir mel? Tipo, de onde veio isso? Você já tinha alguma experiência? Você pesquisou e viu que era uma coisa legal, assim? Conta mais pra gente sobre isso. Eu tive um pouco de experiência com entomologia, mas não trabalhando ali, né, que chama de hands-on, né, fazendo aquilo lá de fato, né. Eu adquiri a fazenda e tal, tava planejando o que dava para fazer. Muita gente estava me aconselhando, olha, você deveria procurar algum apicultor, porque na Flórida a polinização é muito importante, porque o clima às vezes atrapalha, porque, né, de vez em quando vem chuva, vem do Atlântico, de vez em quando entra chuva pelo Golfo, então é meio complicado, tem que ver aí como é que faz a coisa. E aconteceu que eu falei, deixa eu falar com os apicultores aqui da região, tal. Aí eu comecei a conversar com a galera falou, por que você não faz um workshop na Universidade da Flórida? E aí eu descobri que a Universidade da Flórida tem um hub de excelência de apicultura dos Estados Unidos. Tem todo um laboratório com pesquisa que os caras fazem com abelhas e tal. Eu falei, porra, que legal. Aí eu fui conversando com a galera, fui fazendo esses workshops, eu fui pegando a manha, entrei em contato com a pessoa que acabou sendo meu mentor por um bom tempo. E aí eu falei, porra, então tá, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tinha um aporte educacional pelo lado da universidade, tinha um apoio um suporte, né, de como é que fazia realmente a coisa ali hands-on. E aí eu falei, não, vamos expandir esse negócio, porque claramente essa área é muito próspera para a agricultura. E era um trend, na verdade, né, ainda é um trend até hoje no estado da Flórida, que é até curioso. Outros estados nos Estados Unidos, eles produzem um volume muito maior de mel, vamos dizer assim. Então, sei lá, Califórnia, Dakota do Norte e tal, não sei o quê. Só que todas as abelhas deles partem da Flórida. Então eu falei, porra, então peraí, então eu nem preciso... Se tudo der errado, eu vou vender a abelha como commodity, entendeu? Pega uma caixa aqui com as abelhas, abelha rainha, não sei o que, lacra bem, aí manda pra Califórnia, manda pra Dakota, manda pra tal lugar, tá? Falei, porra, então vou começar a fazer isso. Acabou. Mas realmente produzir mel era muito fácil,
faço e é isso que a gente tá dedicado a fazer hoje. Então, peraí, você comprou a fazenda e falou, o que eu vou produzir aqui? Foi isso que você fez? Foi mais ou menos isso. Eu tinha uma noção do que cresce bem nessa área. A intenção, por muitos anos, a gente produziu morango e tal. Hoje em dia a gente tem tido mais variedade, o espaço diminuiu, na verdade, a gente aumentou a quantidade de abelha para ficar mais dedicadas a elas e a gente começou a fazer mais plantas e árvores frutíferas, entendeu? A gente ainda tem tal, a gente ainda fornece de outros produtores locais, mas o grande negócio é o mel, a apicultura. É o Stardew Valley da vida real. Você já jogou Stardew Valley? É, mais ou menos isso, né? Eu joguei muito Sim Farm na infância. Eu queria voltar um pouquinho lá pro pequeno Gustavinho, antes do Gustavo empreendedor de abelhas, o Gustavo chegando nos Estados Unidos. Eu queria perguntar, como que era o seu inglês, né? Você foi pra estudar ainda, então como é que tava o seu nível de inglês? Foi muito difícil se adaptar nesse começo? Cara, assim, eu sempre tive aula de inglês, eu sempre fui bom aluno e tal, eu tinha uma certa facilidade com a língua, eu tinha feito intercâmbio, eu tinha feito várias coisas e tal, mas nada que eu tinha feito me preparou pra ir morar no Texas. Pra piorar um pouco a coisa, eu fui pra uma área que tem muito jargão, tem muita coisa assim que a galera falava e eu falei, eu sei que eles estão falando inglês, eu não estou entendendo nada que eles estão falando e tal, não sei o quê. E essa é só a parte, vamos dizer, da língua, né? Tem também questões mais culturais, né? Então eu me lembro de, né, primeiro dia de aula, assim, né? Sei lá, acho que era Ciências Animais 101, né? E, porra, sala de aula enorme, o professor falava, eu não entendi absolutamente nada que o cara tava falando. Nada não, mas 99%. E assim, eu olhava pros lados, eu falei, eu não sei o que tá acontecendo, ainda bem que ele me deu esse papel aqui que diz que vai ter nesse curso aqui, porque pelo menos isso aqui eu consigo seguir, consigo ler, consigo entender. E assim, aí você olhava pros lados, tinha placa na sala de aula dizendo que, assim, favor, não cuspir no chão. Caralho, o que eles estão falando disso? Aí depois eu saquei que a galera ficava mascando tabaco fora da sala de aula. Eu falei, então tá, não pode cuspir porque você tá mascando tabaco. Caraca! Isso é muita coisa de cowboy, entendeu? Isso é muito diferente. É a galera com o pescoço meio avermelhado que eles falam por aí, né? É, uma galera bem caipira. Caraca, eu nunca vi isso em lugar nenhum no mundo, mas depois eu fui fazendo amizade com uma galera, porque diferente de outras áreas, vamos dizer, os laboratórios na área de agronomia não são no campus principal, eles ficavam longe. E o que no Texas significa que pelo menos uns 8, 10 quilômetros da onde eu tava morando. Eu falei, puta, como é que eu vou fazer? Aí tive que fazer umas amizades, arrumar carona e tal. Então, levou um tempo até eu conseguir arrumar um carrinho pra me levar. E não tinha ônibus, porque, porra, no meio de uma fazenda, no meio do nada, pra que vai ter um ponto de ônibus aqui? Enfim, tive que dar uns pulos lá pra me adaptar. E foi tranquilo fazer essas amizades aí na faculdade? Mais ou menos, né? Mas assim, eu falava, fulano, você vai nesse laboratório aqui? Vou. Pode me dar uma carona e tal? Aí depois fui conversando com o cara no caminho e tal. Tem festa igual nos filmes? Tem festa igual nos filmes, mas assim, conversando com a galera e tal, galera meio olhando assim esquisito, pô, o cara estrangeiro, com sotaque carregado, diferente do meu sotaque, pelo menos, né? Do meu sotaque texano convencional, eu não sei o que ele está falando, mas eu sei que ele precisa de ajuda. Então eu vou ajudar ele, entendeu? Então foi meio uma coisa assim. Eu não sei se calhou a galera ali ser muito religiosa também, e falar, não, vamos ajudar o próximo. Então não sei se o que ajudou, o que deixou de ajudar. Mas no final do dia, dei um pouco de sorte, foi um pouco competência minha, eu acho. E dando um pulo agora mais pra frente, né, mais pro Gustavo de hoje em dia, eu imagino que muita gente tenha esse sonho, né, o sonho americano, ir pros Estados Unidos, abrir uma empresa, ter sucesso. E eu queria que você contasse pra gente como que é pra uma pessoa, pra um brasileiro, ou enfim, alguém que tenha o visto, né, legalmente, morando nos Estados Unidos, pra abrir uma empresa aí localmente. É muito difícil você abrir uma empresa, o processo é burocrático, o governo ajuda, como é que funciona? Cara, é muito tranquilo. Eu abri a minha empresa em 24 horas, eu entrei num site, preenchi lá as informações, realmente você tem que ter algum tipo de visto de residência. Se você não tiver um visto de residência, às vezes você pode ter outro visto que permita você trabalhar, e aí é um pouquinho diferente, mas eu já tinha visto de residente na época, eu já estava em vias de pegar a cidadania definitiva, então foi literalmente, entrei num site, na época custava $500 e em
24 horas eles montavam a empresa para mim, toda essa parte burocrática. E depois disso, em até 7 dias, eles prometiam entregar o meu número, sei lá, vamos dizer o CNPJ. Uhum. Eu não sei traduzir isso agora, mas vamos dizer que é tipo o CNPJ da empresa. E aí foi isso, cara. A empresa estava aberta, acabou. Depois disso, eu, né, como estava trabalhando muito tempo no setor privado e tal, eu guardei muito dinheiro, fiz vários investimentos e tal. Então eu comecei a colocar essa grana toda na minha empresa. Eu não fiz empréstimos, eu não precisei. A gente comprou a terra, isso foi muito engraçado. Quando a gente estava procurando localidade e tal, eu não estava achando nada interessante. A gente, por um acaso, encontrou essa propriedade que estava na mão de um banco da Geórgia desde 2008, quando teve a crise do subprime. Então estava extremamente desvalorizado. A gente acho que pagou 20% do que a terra vale hoje. São 25 hectares, né? A minha casa aqui pequenininha valia mais do que esses 25 hectares na época. Enfim, fazendo esse tipo de coisa, uns investimentos, o que precisava, né? Precisa de uma máquina agrícola aqui, precisa de uma mão de obra lá, vamos fazendo isso, vamos botar um sistema de irrigação assim, assado. Depois a gente acabou fazendo um arrendamento parcial de uma área da fazenda pra galera que queria realmente plantar morango. E aí eu fui colocando minhas abelhas lá. Você mora na fazenda hoje? Não exatamente na fazenda, eu moro tipo uns 10 minutos afastado, porque isso é muito comum na Flórida. Por exemplo, a pessoa que arrenda de mim, ela arrenda de mais 3 pessoas. E assim, tudo muito longe uma coisa da outra. E ele mesmo não mora em nenhuma fazenda, ele mora numa outra área afastada. E é meio engraçado, mas assim, cerca, câmera de segurança e acabou. E porra, eu mexo com abelha, né? Então não é um negócio assim que a galera vai lá roubar e entendeu? E levar pra casa ou sei lá, porque o cara vai se ferrar. Nunca tive muito essa preocupação, como eu falei, câmera de segurança, cerca e acabou. E agora uma curiosidade, armas também? Vocês têm armas? Eu não, mas esse cara que arrenda de mim eu tenho certeza que tem. Ele é muito simpático, não vou falar muito mal dele, não. Eu ia falar que eu tô mais curioso com a vida na fazenda do que a vida nos Estados Unidos, viu, Fabrício? Sim. Não, obviamente que estando ali no meio, eu conheço muita gente que mora ali no meio. Não necessariamente posso falar que ali todo mundo tem arma, mas assim, tem supermercado aqui, deve dar uns 1.000 metros da porta aqui da minha casa que vende arma, cara. E vende fuzil, vende munição, vende tudo. Eu moro bem no norte da Flórida, então é diferente da área de Miami. É uma área muito mais espaçada as coisas, porém a municipalidade realmente tem ali os seus 300 mil habitantes, então não é assim uma coisa pequena também. Só um pouco isolada, as coisas são um pouco isoladas, né? Mas nesse sentido. Tem obviamente policiais, tem xerife, tem esse tipo de coisa, mas ali em volta, ali na área da fazenda, não tem muita coisa, né? Então eu entendo se a galera ali na área tiver seu armamento e tal. Inclusive até é engraçado que é um centro de preservação de espécies de morcego próximo da fazenda. Os morcegos, eles estão em extinção nos Estados Unidos inteiro e na Flórida principalmente. Então surgiu a necessidade de ter esse centro de conservação. E no fim das contas acaba sendo bom, porque os morcegos saem desse lugar e acabam comendo os mosquitos. Então você tem uma redução da população de mosquito numa área que deveria ter uma explosão de população, porque é um pântano, é água para todo lado, água parada, vamos dizer assim. Acaba ajudando a controlar e acaba ajudando a controlar alguns insetos, gafanhotos, esse tipo de coisa que afetaria a minha produção. Eles não atacam as abelhas porque as abelhas não saem à noite e os morcegos só saem à noite, então tem esse complemento também. Meio que te dá uma ideia de como as coisas são um pouco isoladas, assim, vamos dizer. Porra, você não fala um centro de conservação em, sei lá, São Paulo. Aliás, de morcegos em São Paulo. Não. Você já teve essa situação de encontrar, sei lá, animais enormes pela rua? Ou entrando na sua fazenda, sei lá, alguma coisa assim? Não, entrando na fazenda só vi cobras, que é normal, assim. É uma área, vamos dizer, suburbana. Né? O subúrbio nos Estados Unidos é bem diferente do que eles chamam de subúrbio no resto do Brasil, talvez no resto do mundo. Então é normal você ter, sei lá, calango, ou lagartixa, ou algum tipo de lagarto. Eu nunca sei, é pelo tamanho, eu nunca sei o que é grande, o que é pequeno, o tipo de coisa que é. Esse tipo de bicho acaba atraindo cobras.
então não é raro encontrar cobras. Jacaré atravessando a rua, eu ainda não encontrei. Era essa a minha pergunta, porque a Flórida é famosa, né? Sim, e nas estradas eu já vi, não atravessando a rua, mas assim num córrego, entendeu? Num córrego assim na beira da estrada eu já vi. A cidade aqui também tem um centro de conservação de jacarés e inclusive era uma fazenda de um cara que tinha um lago e aí acabou tendo essa explosão de população de jacarés, é muito legal. Agora tá fechado, né, por conta da pandemia, mas era assim, galera que gosta de fazer um passeio num parque, fazer um passeio numa trilha, podia muito bem entrar nesse lugar, tal, chegava ali, essa área, vamos dizer, de conservação, sei lá, vou chutar que tivesse ali uns 40, 50 jacarés. Você vê eles brigando, você vê eles quietos lá na deles e tal, mas tá lá uns bichos, o alligator mesmo, né, grande e tal, e você vê isso como quem, sei lá, vai num parque pra dar pão pros patos comer, você vê uma situação igual, um monte de jacaré ali tomando sol, ou então nadando e tal. A via de regra, o que a gente fala é, se tem água parada na Flórida, ou tem mosquito, ou tem jacaré ali no meio. Então não entre num lago, não entre num rio, etc. Ótimo conselho. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que ainda não foi pra Flórida não, ou já foi? Eu sempre esqueço, já foi, né? Foi pra Disney, né? Exatamente, eu fui muito tempo atrás. Teve até a história que eu achava engraçadíssimo, a cidade de Tampa, porque como uma cidade chamada Tampa, por favor, né? Posso contar a história de Tampa? Pode. Não, que é o seguinte, a colonização da Flórida, feita por espanhóis, logicamente, começou em duas frentes. Começou bem lá no sul, na área de Miami, e começou bem aqui no norte, na área que eles chamam de Santo Agostinho. Justamente, né? Santo Agostinho, santo, igreja católica, Espanha. Lá ainda existe uma fortaleza, tal, você visita, etc. Tem canhão, os caras dão tiro de canhão todos os dias, tal. A Espanha começou a colonizar ali. O outro lado do Golfo, na área de Tampa, era uma área de índios nativos da Flórida e é uma área de piratas. Então a galera queria se esconder da marinha espanhola e ia pra essa área do Golfo, se enfiava ali no meio, e os índios, fugindo dos colonizadores, começaram a ir pro oeste, né? A primeira área que eles foram foi pra Tampa. Começou um rumor de que existia ouro, de que existia prata, de que, né, que tinha esse tipo de coisa na Flórida. E aí os colonizadores foram atrás. Aí chegaram em Tampa. Tampa, acho que, se não me engano, vem da palavra indígena que quer dizer galho em chamas ou árvore em chamas, alguma coisa assim. Mas eu chego lá porque que tem esse nome também. E os nativos falaram, não, cara, aqui não tem ouro não. Ouro fica pra lá, tal, naquela região ali, que é do outro lado da Baía de Tampa. Acontece que os colonizadores chegaram lá, deram de cara com pirata, deram de cara com uns índios armados até os dentes e começaram a tomar um pau dos caras, entendeu? E aí vem a ideia, né, do que era a árvore em chamas, não sei o quê, porque era uma tribo que estava sempre em guerra e tal. Então, demorou muito a colonização daquele lado do estado. Se você olhar, são algumas das menores cidades do estado, estão todas nessa área do Golfo, porque os índios estavam a fim de briga, os colonizadores falaram, não, deixa pra lá, eu vou ficar aqui em Miami, eu vou ficar aqui, vou fazer comércio com a Espanha, esquece esse negócio aqui de ir pra esse lado e tal. Ficou pros ingleses começarem a fundar essas cidades e aí eventualmente tornaram, né, transformar a palavra lá, que agora não me lembro, em Tampa, que era alguma coisa que eles conseguiam entender. Não deixa de ser um nome engraçado, né, obviamente. Ainda mais pra uma criança de 6 anos, que foi quando eu fui pra Disney e eu vi uma placa escrito Tampa e achei a coisa mais engraçada do mundo. Não, com certeza. Mas a ideia é essa. Não, o time da NFL, né, o Tampa Bay Buccaneers. Porque é uma área que a galera tava lá, os piratas todos ali reunidos, na boa, na deles, enchendo a cara de rum, escondendo o ouro deles, não sei o quê, e dando pau nesses ingleses, esses outros colonizadores que foram atrás. Tampa é considerado também, tem uma área mais antiga da cidade que eles consideram meio assombrada, inclusive. É uma das 10 maiores dos Estados Unidos. E pra quem curte assombração, esse tipo de coisa, é um outro tipo de passeio. Ótimas dicas culturais aí do Gustavo. Eu vou dar mais algumas que eu pesquisei, né? Então, o filme que muita gente já viu, que todo mundo já viu, na verdade, né? Mas que vale ver de novo, que é o Marley e Eu, que uma parte dele é passada na Flórida, então não é bem a parte de Gainesville, porque eu não achei nada da fazenda de Gainesville, mas uma parte mais, né, de praia e tudo mais, né? West Palm Beach, se não me engano, que é onde é passado o filme Marley e Eu, uma das partes, né? Quando
o escritor, o jornalista é transferido para trabalhar por lá. E também agora, falando sobre as abelhas todo, eu me lembrei de colocar aqui como bônus um documentário que foi inclusive indicado ao Oscar no ano passado, que se chama Honeyland, que é um documentário... Muito bom. É um documentário macedônio, na verdade, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas ele conta a história das populações locais, nativas lá dessa região, do sul da Macedônia, bem perto da Turquia. Eles falam turco, na verdade, eles nem falam macedônio, ou um dialeto de turco, e aí mostra como que uma pessoa, uma senhora bem idosa, que ela passou a vida inteira lá cuidando de abelhas, porque é isso que eles faziam naquela região, e aí vem uma galera um pouco mais jovem, tentando comercializar aquela coisa, e aí as abelhas da galera mais jovem, eles começam a tentar explorar as abelhas, entre aspas, assim, né, fazer elas trabalharem mais ou fora da época, e aí no final umas abelhas começam a atacar as outras, e aí a senhorinha mais antiga começa a ficar sem abelhas. É uma puta história doida, é um documentário, ele é mais lento, assim, então assiste um dia que você tiver com um pique de documentário, mas é muito bom, realmente. Eu ainda coloco assim, é diferente, vamos dizer, de uma apicultura comercial. São comunidades bem pobres e, se eu me lembro bem, eles meio que ficavam seguindo as abelhas para saber onde é que era a colmeia, não sei o quê. E geralmente era no meio de umas rochas. Aí a senhorinha ficava batendo ali, aqui deve dar para abrir. Aí ela pegava um pé de cabra, sei lá, e arrancava a pedra e tal, as abelhas tudo saía em cima dela. Era assustador do ponto de vista do apicultor comercial, mas cada um sabe o que faz. Eu lembro que um dos pontos era tipo no topo de uma montanha mesmo, então vinha a senhorinha lá subindo, escalando a montanha, caindo do precipício quase pra fazer esse buraco e achar onde as abelhas estavam. É muito bizarro. Mas fica a dica aí, Honeyland, né, que é a terra do mel, se você for traduzir literalmente. Isso. E Gustavo, aproveita então e conta um pouco mais sobre a sua cidade, né, sobre Gainesville. O que tem pra fazer aí? Então, cara, como eu já falei, a Universidade da Flórida sou vizinho da universidade praticamente. A universidade, ela é um hub muito importante da medicina hoje na Flórida. Talvez nos Estados Unidos também, particularmente pesquisas ligadas a câncer e pesquisas ligadas a doenças exóticas. Eles têm um centro de estudo de doenças exóticas, eles trouxeram muito dos virologistas, né, dos Estados Unidos para cá. A universidade tem muito isso, né? Professores e tal, que estão perto de se aposentar e meio que dá um jeito, vamos dizer assim, do cara se aposentar bem e na Flórida. Então, por exemplo, a faculdade de Direito aqui, ela foi montada por ex-professores da Universidade de Nova York. Então tem um excelente programa da Faculdade de Direito aqui. E as especializações em, sei lá, crime do colarinho branco, esse tipo de coisa. Então, eles meio que fazem a mesma coisa com a medicina. Um dos, vamos dizer, hospitais, escolas, hospitais que realmente fazem pesquisa com câncer na Flórida hoje é aqui na universidade. Tá olhando esses dias. Segundo o orçamento, né, que a universidade recebe para estar fazendo operações e tal, 53% do orçamento é de dinheiro de pesquisa que vem da galera da medicina. Muita coisa ligada a cirurgias e muita coisa ligada, por exemplo, neurocirurgia mesmo, a galera que, sei lá, vai operar um tumor no cérebro. Então a galera tem pesquisas lá com, sei lá, bombardeamento de próton para eliminar tumor e tal. Então umas coisas bem loucas. Eventualmente eu acredito que alguém aqui deve receber algum tipo de indicação a Prêmio Nobel da Medicina, esse tipo de coisa, alguma hora, entendeu? Vai acontecer, porque eles realmente começaram a trazer muitos especialistas e, enfim, como eu falei, tem todo esse hub da medicina hoje nessa área aqui. Então, tirando esse lado, vamos dizer, mais educacional, ligado à universidade, a área, ela é famosa por ter cavernas. E é uma das áreas principais vamos dizer, do circuito internacional de quem gosta de fazer mergulho em cavernas. Então eu tenho muita gente, brasileiros aqui, que eu inclusive tenho contato, a galera vem pra cá, pra Flórida, pra treinar mergulho em caverna. A cidade é vizinha aqui, ainda é na mesma municipalidade, mas chama Lake City. Você fala, pô, cidade do lago, né? O que tem na cidade do lago? A cidade do lago tem caverna. Pra quem gosta de scuba, tal, não sei o que, é extremamente recomendado. É claro que também não é uma coisa assim pra quem nunca mergulhou na vida. Tem, obviamente, treinamento, etc, pra você fazer o mergulho em caverna, mas é uma coisa mais pra galera que tem experiência na área. Fora isso, mais pro sul, você tem os springs, né, que são as nascentes de rios e tal, então é aquela coisa, vamos dizer, meio de parque da Disney, mas
uma coisa muito mais natural, né? Que você pega uma boia, fica na boia, boiando no riozinho e tal, e vai embora se deixar. E aí, obviamente, que é uma área que tá mais livre de jacaré. Né? Então tem esse lado de ecoturismo também. Ou não, né? Podia deixar os jacarés, né? Só pra fazer um turismo de aventura. Tem também, mas aí é que eu te falei, tem esses centros de conservação de animais e tal, e tem os jacarés lá, você vai e fica observando e tal. E na Flórida você não pode caçar os jacarés, mas isso não impede da galera de, vamos dizer, o equivalente ao IBAMA aqui do estado da Flórida, tirar um animal de uma área e levar pra outra, né? De vez em quando um escapa, vai pra um campo de golfe e tal. Aparece vídeo em tudo que é rede social, mas no geral eles estão eles vêm, capturam, levam pra outro lugar. Cara, eu queria que você contasse um pouco agora sobre como é a sua vida aí com relação à amizade, né? Você tem amigos brasileiros e americanos, ou dado o tempo que você já vive aí, é todo mundo americano. Como que é seu estilo de vida? Você tá mais sempre focado no trabalho? Pra onde que você sai pra se divertir aí? Como que é a vida aí? Já tive muito mais amizade com brasileiros na época de estudante, na época que eu tinha mais contato com a universidade. Hoje em dia eu tenho contatos com brasileiros por conta das atividades da empresa. Mas é meio cíclico, né? Porque a galera vem, aí faz uma parte do doutorado aqui, volta pro Brasil. Então tem uma rotatividade grande. Mas existem, logicamente, algumas pessoas com contato. A maioria dos meus amigos, vamos dizer assim, seriam americanos, em parte também por conta do trabalho. Então a galera começou, eu queria só comprar seu mel, na outra a gente tá comendo um churrasco junto, tá fazendo alguma coisa junto, entendeu? Nesse meio tempo aqui, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tive uma filha, a Nicole nasceu em Geneva, no Illinois, já nasceu e, sei lá, com 10 dias ela já tinha dupla cidadania. Muitas das minhas amizades hoje vêm por causa dela. Ela meio que abriu as portas, ela indo pra um, vamos dizer, eu não gosto de falar creche porque não era exatamente uma creche, mas também não era exatamente uma escola que ela frequentava. E aí eu encontrava com os outros pais e trocava ideia. O que você faz? Eu sou apicultor, eu tenho mel aqui na região. Porra, me dá então, o que você dá? Tem geleia? Putz, me dá aí, então vamos experimentar, vamos ver qual que vai ser e tal. E de repente a gente tá comendo churrasco junto, tá fazendo alguma coisa juntos, então. O povo da Flórida, em geral, é bem mais cosmopolita do que no Illinois, por exemplo. O pessoal no Illinois é um pouco mais distante. Não quer dizer que as pessoas que a gente conheceu lá fossem muito frias, assim, ou que a gente nunca tivesse sido convidado pra nada. É que a galera meio que não é acostumada a ter ciclos grandes de amizade, entende? Mas a gente recebia convite pra comer, sei lá, jantar de ação de graças na casa de um, assistir jogo de futebol na casa do outro. Sempre teve um pouco disso, mas era menos do que no sul dos Estados Unidos, que até no Texas a galera meio que se organizava e sempre tinha alguma coisa, sei lá, uma turma, né, de alunos que se juntava e tal, e faziam suas coisas. E a Flórida é mais ou menos essa ideia também, né? Como eu falei, a galera, mesmo americano, vamos dizer, americano, branco, do subúrbio, etc, etc. Mesmo esse pessoal, eles se misturam. Eles não têm qualquer tipo, assim, de preconceito. Pelo menos aqui no norte. Eu não vou responder por Miami, não vou responder. Aí você perguntou nightlife, esse tipo de coisa, ela existe, ela já foi muito maior. Mas é interessante ver como é que as coisas mudaram em 10 anos e como é que, né, você muda a geração, muda um pouco o esquema da cidade, porque realmente existia uma coisa mais de você sair à noite, encontrar pessoas e, enfim, rolavam uns encontros, esse tipo de coisa. Hoje em dia tá bem menor. Hoje em dia ainda existem, logicamente, os bares, os restaurantes, etc., mas a galera meio que se adaptou para ter um lazer um pouco diferenciado, né? Você não vai só para um clube que tenha música, etc. A galera meio que se adaptou a uma coisa mais íntima, assim, de você ter um encontro mesmo com uma pessoa e tal. Então, mudou muito a cidade nesse sentido. Eu acho até que mudou para melhor, porque tinha muita confusão. Eu me lembro no meu tempo de pós-graduação, uma vez, sei lá, dava o toque de recolher, né, às 2 da manhã, mais ou menos voltando de bares, e numa dessas o jogador
jogador que acho que foi pra NBA, né? O Joaquim Noah, tava sendo preso porque tava, sei lá, tinha drogas com ele e tal, e tinha acabado de ser escolhido pra jogar no Chicago Bulls. E aí a gente tava saindo e a gente viu ele sendo preso. Caraca, no bar, alguma coisa assim? Não, na saída, entendeu? Ele saiu com um copo na mão, um copo de cerveja na mão, sei lá, devia estar meio bêbado, e a polícia pegou ele pra Cristo, e aí fizeram uma revista nele e encontraram substâncias ilegais, na época pelo menos, e eu sei que ele tem ficha na polícia daqui da cidade. Caraca. Fofoca. Fronteiras é fofoca. Vamos falar sobre dinheiro agora, cara. Esse geralmente é o momento que a gente pede para os convidados contarem um pouco sobre o custo de vida onde eles vivem e comparar com o Brasil, mas eu acho que você saiu relativamente jovem do Brasil, né? Nem sei se faz sentido você fazer essa comparação agora. Mas conta pra gente, Antônio, você já morou em alguns lugares diferentes aí, como que é o custo de vida em lugares diferentes, como que é onde você vive aí hoje? É caro, sei lá, morar? É comida? É caro? Aluguel? Escola? Esse tipo de coisa? Conta pra gente. Com relação ao resto da Flórida, a área aqui de Gainesville, a municipalidade, tudo é bem mais barato. Sei lá, eu fiz uma conta não tem muito tempo, o custo de vida aqui na cidade é 10% mais barato do que, por exemplo, Orlando. Em termos, você perguntou escola na Flórida é muito fraco. Essa que é a realidade. A escola pública, o sistema público é muito ruim. Tem melhorado muito nos últimos anos, com diversas iniciativas. Vou me alongar muito no sistema de vouchers, etc. Isso fica pro Podnext explicar esse lado político da coisa. Mas existe e, obviamente, existem escolas privadas, existem escolas charter, são vários sistemas diferentes. Eu vou dizer, na média, as escolas aqui são um pouco melhores do que no resto do estado, porque tem, vamos dizer, um apoio da universidade, da escola de pedagogia, da escola de, dos professores e tal, tá ensinando esses professores, ensinando os alunos depois disso, com a ideia de, então, ó, você já tá aqui na cidade, entra aqui na Universidade da Flórida e tal. Além da Universidade da Flórida, a cidade aqui tem o que chama de Community College. Por quê? Porque a Universidade da Flórida é uma coisa mais atrelada ao estado, ao governo federal. A municipalidade tem a sua própria faculdade, vamos dizer assim, e acaba sendo muito mais barato, obviamente, você estudar no que a gente chama no sistema superior público nos Estados Unidos, que na verdade, apesar do nome, é pago. A única coisa público que ele quer dizer ali é que ele faz pesquisa com verba do estado, ele recebe um aporte para alguns subsídios, esse tipo de coisa. Mas a municipalidade tem a sua própria rede de ensino, assim, né, vamos dizer. Sei lá, se você quer fazer um curso técnico em enfermagem, você consegue. Qualquer um consegue, se chegar aqui num visto de estudante, consegue fazer um curso desse aqui. Chama de Santa Fe Community College. E é considerado um dos melhores dos Estados Unidos, inclusive. Então, sei lá, você quer fazer um curso técnico, você consegue. Você quer fazer algumas carreiras, você também consegue. Se você quiser eliminar algumas matérias do circuito básico, porque é um sistema unificado de ensino, então você consegue, por exemplo, sei lá, você tem que fazer cálculo 1, faz aqui no Community College e elimina já esse crédito. E aí quando você for estudar, sei lá, uma universidade que você realmente queira, a Universidade da Flórida, a Universidade do Norte da Flórida, a Universidade do Centro da Flórida, não importa. Fiz aqui no sistema tal, você elimina esses créditos e aí você, em vez de ter que pagar lá, sei lá, 4 anos de faculdade, você paga 2, financia ali mais ou menos, então acaba custando metade do que, um pouco mais da metade, mas de qualquer forma não é 100% que custaria você ficar 4 anos na Universidade da Flórida, por exemplo. Em termos de comida, em termos de tudo, como eu falei, é muito mais barato do que o resto do estado, porém não é igual ao Texas. O Texas é o lugar mais barato que eu já morei na minha vida. Em parte, eu acredito que isso aconteça por conta do preço da gasolina, que, né, o transporte é primordial. E ajuda o Texas a posição dele. Então, Houston e Galveston têm lá os seus portos para receber de computador a comida, a gado, o que quer que seja. Então, tem entrada muito grande de produtos no Texas. O transporte é extremamente barato por conta do custo da gasolina. Então, o custo de vida no Texas acho que é um dos mais baratos dos Estados Unidos hoje. Então, onde eu morei ali, o dólar hoje não ajuda muito, mas eu vou dizer que se você fosse, sei lá, classe média hoje no Texas, tem uma casa grande em termos de Brasil, uma casa bem grande, e 2 carros na garagem, porque é muito barato. Classe média vive muito bem no Texas, vive aqui na minha área também, apesar de que, né, a concentração de gente é maior, então o preço das casas é um pouquinho maior do que em relação ao Texas, etc, mas, né, que nem eu falei, em relação ao resto da Flórida é barato. O lugar mais caro que eu já morei aqui nos Estados Unidos foi no Illinois, mesmo eu estando afastado do centro de Chicago e tal, em parte porque o Illinois tem muitos impostos
impostos, tanto imposto de renda estadual quanto mesmo o que eles chamam de impostos sobre o meio ambiente, né? Então eles taxam a gasolina para você andar mais de sistema público e aí você polui menos porque você usa o sistema público. Então tem esse tipo de estratégia do estado do Illinois para preservação do meio ambiente e tal. Só que isso, por outro lado, acaba encarecendo o custo de vida lá. E aí, como eu falei, aqui nessa área aqui do norte da Flórida tem todo esse hub da medicina e tem sido também uma área que tem atraído algumas startups porque o custo de vida é barato. Então, se você tiver uma injeção de capital ali para tocar a empresa, você consegue se manter com um salário até, vamos dizer, abaixo da média do resto dos Estados Unidos e viver muito bem enquanto a tua empresa está crescendo e tal. Para quem quer empreender, é uma área interessante. E pra gente terminar aqui agora é hora do perrengue, que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas estranhas que tenham acontecido com eles fora do país. É a história de outras pessoas, não necessariamente minhas, mas eu sei de uma pessoa que foi parada pela polícia porque estava acostumada a dirigir no Brasil, então não está exatamente acostumada a dirigir nos Estados Unidos. Foi parada porque tinha cometido, sei lá, umas 3 violações seguidas de trânsito. Não estava de cinto, estava acima da velocidade permitida e não parou num stop sign, no sinal de pare aqui. Então, 3 violações seguidas, a pessoa foi parada e a guardinha desceu, habilitação, aquele tipo de coisa, tal, não sei o que, devolveu, anotou, falou um monte de coisa pra pessoa. A pessoa tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, não estava entendendo nada do que estava acontecendo e a policial falou alguma coisa do tipo, aguarde aqui 1 minuto, e foi lá pro carro, né, trocar uma ideia com o chefe da polícia, esse tipo de coisa, ficou demorando lá, a pessoa falou, eu acho que ela já me liberou, pegou o carro e foi embora. Putz. Rolou meio que uma perseguição, falou, não te liberei, volta aqui. Entendeu? Começou a aparecer na televisão, né? Aquele perseguições policiais. Quase isso, né? Coisas mais anedóticas que eu me lembro. Teve essa. Eu tenho algumas situações inusitadas aqui comigo, mas não chega nada perto disso, né? É coisa do tipo, sei lá, da época de estudante, ir num supermercado, comprar um monte de tomate, a pessoa perguntar o que eu ia fazer com tanto tomate, eu falo, eu vou fazer uma macarronada lá em casa, eu vou fazer molho. E a pessoa vai olhar pra mim e falar, caraca, dá pra fazer molho de tomate com tomate? Dá. Isso é a coisa mais de americano que eu já ouvi na minha vida. Eu achava que, sei lá, molho de tomate, a pessoa só achava que vinha pronto no supermercado. Eu falei, não, dá pra você fazer como um tomate natural. Uma vez eu tava numa feira de exposição lá com meu mel e tudo e tal, e tinha uma galera que, sei lá, vendia embutidos, né, linguiça, esse tipo de coisa, e apareceu ativista vegano e tal, e chegaram a bater boca, tiveram que chamar a polícia e tal. Eu falei, porra, pra que isso? Mas eu vi esse tipo de coisa acontecendo. Isso te afeta também, né? Sim. Eu acho que no fim das contas existe uma má interpretação da apicultura, porque a abelha tá lá produzindo mel. Se você deixar o mel pra ela, se você não fizer nada, eventualmente ela morre, porque ela toma aqui a quantidade suficiente, não tem por que eu continuar trabalhando. Ela para de trabalhar, ela não come, ela morre por inanição. O extrativismo é importante para manter a população de abelha, entende? E que obviamente acaba fazendo a polinização de todo mundo, né? Até na minha fazenda, os vizinhos, todo mundo se beneficia. Então, se não tiver o extrativismo, você não tem uma população de abelha que tá diminuindo no mundo inteiro, né? Às vezes a galera tem perrengue com passaporte, esse tipo de coisa. Eu tive perrengue na universidade porque eu fui aceito na Universidade do Texas e a galera não estava entendendo muito bem o meu status. Né, ele é estrangeiro? Sim, ele é estrangeiro, mas ele é residente aqui do Texas, entendeu? Ele não é aluno estrangeiro. Então eu tinha que ir lá conversar, explicar pra galera, olha só, tá aqui minha documentação. É todo ano, porque, sei lá, o cara tem um nome estrangeiro e tá listado aqui como aluno estrangeiro. Não havia meios dos caras mudarem, não existia na época o status. Ele é internacional, mas ele é residente. Então, esse tipo de perrengue eu passei. Mas assim, fora isso, já tá acostumado, já deixava numa pastinha separada a documentação, cortava a fila e falava, tá aqui, ó, tá tudo certo, tá bom, é só muda aí o status, etc. Porque o objetivo da galera, na verdade, era, sei lá, tá cobrando a universidade como aluno estrangeiro. Eu falei, não, cara, eu sou residente, olha só. Então
Ok, Gustavo, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, cara. E, bom, divulga aí as coisas que você quiser, a Biogera, né, o Podnext. Então, a Biogera, ela tá expandindo, a gente tá expandindo agora para Orlando e eventualmente Jacksonville, tá meio que em cima do muro, mas vai acontecer. Mas a gente já tá distribuindo produtos em toda a região de Orlando. Procurem a gente no Instagram, @BiogeraFarms, com S no final. Acho que é o jeito mais fácil hoje de encontrar, ou mesmo no Facebook, né, no @BiogeraFarms também. Mel e outros produtos a gente consegue mandar para os Estados Unidos inteiro, mas as coisas mais perecíveis, né, que eu falei, tem morango, tem outras frutas, tal, a gente ainda não chegou lá. Talvez aconteça um dia. Essa é a minha parte pessoal. A outra é o projeto, eu já mencionei, o Podnext. Ele é um podcast que a gente começou o JP do Nerdcast e a Isabela Fontanella do SciCast e de outros podcasts, produzindo aí um podcast falando de política internacional, economia, meio ambiente, outras coisas mais. Sai toda semana, tá disponível no Spotify, né, outros agregadores, e as pessoas podem entrar em contato, né, se interessarem mais pelo podcast, etc. Podem procurar a gente no @Podnext no Twitter e também no Instagram. Recomendo bastante, sou ouvinte, então pode ir lá, galera. De vez em quando a gente entrevista uma galera que mora fora do Brasil e tal, pra saber como é que tá as coisas. Enfim, é um pouco mais curto do que vocês fazem, né? Pessoal, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, o mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo essencial, como o Gustavo falou, lá nos Estados Unidos, é claro, para ir na universidade, para você empreender lá. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Ainda não tem apicultura, mas tem curso de como você criar o seu currículo para mandar pro exterior, seja em inglês ou em espanhol, como você ajeitar o seu LinkedIn também em inglês. Então, com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.